Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre o interesse do Colorado em um jogador do Corinthians, uma promessa do Timão que pode parar no Beira-Rio. Também a gente fala sobre a situação de Alan Patrick, que é preocupante, mas que pode explicar o rendimento do atleta nos últimos jogos. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, a gente tem bastante coisa para tratar aqui e eu vou começar falando sobre Alan Patrick, tá, gente? É uma informação importante e que pode sim explicar o que vem acontecendo com o Alan Patrick, o rendimento do Alan Patrick nos últimos jogos e que vem sim gerando cobranças da torcida. E essas cobranças não são de hoje, né? Esse baixo também rendimento do clube nas competições, a eliminação principalmente na Copa do Brasil, teve muita cobrança em cima do camisa 10 do Inter, tá? Falta de protagonismo, de puxar para ele a responsabilidade nesses jogos, como a gente se acostumou em diversos momentos do Alan Patrick. Lá atrás mesmo, em 2023, o Alan Patrick era um dos protagonistas do time naquela campanha da Libertadores, nos jogos diante de River Plate também, do Bolívar, né? Faltou talvez dele contra o Fluminense, é bem verdade, mas ele foi muito bem no jogo de ida, né? Tanto que ele faz um gol lá no Maracanã, mas enfim, 2024 também teve protagonismo, e em 25 ele começa muito bem, é um dos principais jogadores na conquista do título gaúcho, mas chegou em certo momento da temporada, pós-Super Mundial, e a gente vê um Alan Patrick sim diferente, um Alan Patrick que não conseguiu ter o mesmo protagonismo, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil. E ele foi muito cobrado por isso, por tanto do desempenho na partida do Beira-Rio quanto no jogo da volta lá no Maracanã. Faltou mais de Alan Patrick. Isso pode sim ter uma explicação, tá? Porque hoje o Alexandre Ernst, lá do canal Voz do Gigante, também do canal dele aqui no YouTube, Alexandre Ernst, traz uma informação nova sobre a situação clínica de Alan Patrick. O Ernst diz que o Alan Patrick convive com dores no joelho desde o retorno do Super Mundial, desde o retorno das atividades pós-Super Mundial, o Alan Patrick vem convivendo com dores no joelho. E isso vai fazer, por exemplo, que o Alan Patrick seja assim poupado da partida diante do Flamengo pelo Brasileirão agora no final de semana, segundo o Ernst. Então é algo que a gente traz aqui porque, cara, daqui a pouco, essas dores que ele vem convivendo vai fazer com que ele também, né, tenha algumas limitações dentro de campo, algumas limitações também de movimentos. E a gente sabe que para um jogador como Alan Patrick, que é totalmente técnico, dores no joelho significam sim, né, algumas situações importantes que fazem com que ele tenha, sim, problemas durante as partidas envolvendo essas possíveis limitações, tá? Então, é uma informação que é trazida pelo Alexandre Ernst, né? E, cara, eu acho que é totalmente plausível a gente trazer aqui e começar a refletir e, quem sabe, né, o Inter nos próximos dias explique um pouco melhor e o próprio Alan Patrick daqui a pouco para na zona mista e ele fale sobre o assunto, porque é uma informação que se tem, obviamente tem que ser depois levantada de uma forma com mais amplitude, né, para a gente poder entender melhor se essas dores, o que elas de fato estão fazendo com que o Alan Patrick tenha um rendimento abaixo, mas essa informação do Ernst, então, das dores do Alan Patrick no joelho, elas são bem importantes para que a gente possa trazer aqui no canal, tá? Agora a gente vai partir para o segundo assunto, que é o assunto principal aqui do vídeo, tá? Que é sobre o interesse e o possível chapéu que o Inter pode dar nesses próximos dias em cima do Corinthians, que é referente à situação do lateral direito Guilherme Pellegrin, tá? Jogador de 19 anos de idade, 1,71 m, e ele tem passagens, por exemplo, por seleção de base, ele está há 2 anos lá no Corinthians. E o Guilherme, ele já foi, por exemplo, na temporada passada, relacionado para 2 partidas do Corinthians no Campeonato Paulista, tá? Uma delas foi contra o Ituano, por exemplo. E ontem surgiu a informação lá do site Trivela que o Inter estaria interessado nesse jogador, que o Inter faria uma oferta pelo Guilherme Pellegrin. E essa oferta não é para o Corinthians, essa oferta é diretamente para o jogador. Só que existe um grande ponto nisso tudo que a gente precisa ponderar aqui, tá? O Inter está esperando o desdobramento da situação do Guilherme junto ao Corinthians.
ele tem contrato com o Corinthians até o dia 24 de agosto. E a tendência hoje é que esse contrato não seja renovado, até porque, né, tem algumas promessas em cima desse jogador. Ele é uma promessa do Corinthians, então desde o ano passado o cara já chegou a estar no grupo profissional. Nesse ano, por exemplo, ele foi titular na campanha do Corinthians na Copinha, que o Corinthians foi até a final e acabou perdendo por 3-2 para a equipe do São Paulo, mas ele era o titular. Agora, nos últimos 3 meses, o que eu recebi é que ele estava jogando de ponta, né? Porque ele tem características bem ofensivas, é um jogador que joga para frente. Eu até anotei aqui algumas situações dele, é um cara muito rápido, franzino, ele gosta de infiltrar pelo meio para finalizar. Então, por essas características, nesses últimos 3 meses, ele estava sendo utilizado pelo antigo treinador da equipe do Corinthians. Agora teve uma troca lá no comando técnico, mas ele estava usando o Gui Pellegrin como um ponta, né? Como um ala. Ele estava jogando mais aberto e mais avançado, não como um lateral direito, mas sim como um ponta, tá? Mas o que eu tenho é isso, né? Que o Inter está observando essa situação, já tem informação também que a reunião entre o staff do jogador e o Corinthians acontece na próxima segunda-feira, e aí sim vai ter uma definição, se ele vai renovar esse contrato ou não vai ficar no Corinthians, tá? A partir daí, o Inter deve sim oficializar um pré-contrato, ou até mesmo nessas conversas que vão ter entre a equipe do Corinthians e também o staff do jogador, por falta também de poucos dias ali para finalizar o contrato dele com a equipe do Corinthians, é capaz de rescindir ou até entrar num acordo ali para que o Inter já assine esse contrato definitivo. Mas a tendência hoje é que ele não permaneça por lá, e eles gostam muito da ideia de vir para Porto Alegre, de vir para o Inter. Um jogador que tem 19 anos de idade, ele já está naquela questão de sair da base e ir profissional, então talvez seja um jogador que ele chegue aqui em Porto Alegre e dependendo daquilo que ele mostrar, ele já ali na frente já seja utilizado no time principal, já seja um jogador que vá começar a treinar com o elenco principal do Inter, porque a gente sabe também, o Roger gosta muito de fazer essa transição, de utilizar atletas das categorias de base nos treinos do principal, principalmente pós-jogo, né? Quando os jogadores dos titulares eles vão para o regenerativo, o Inter utiliza jogadores da base no profissional, então seria também uma ideia de daqui a pouco esse cara não ficar muito tempo na base do Inter e ele já ser colocado no grupo principal com o Roger Machado, tá? Mas essa informação, o Inter tem um interesse, o Inter ainda não oficializa porque tem a questão de aliciamento. Ontem, tá? O Corinthians soltou uma nota porque o Corinthians perdeu um jogador da base pro Bahia, o Cauê Furquim, tá? Um atacante de 16 anos de idade. O Bahia foi lá, pagou a multa dele, que era 14 milhões de reais, e por conta disso o Corinthians foi lá, fez uma nota oficial rompendo relação com o Bahia, com o Grupo City, falando que foi aliciamento essa situação, porque nunca foi informado do interesse do Bahia, e os caras foram lá, fizeram tudo nas costas do Corinthians, sabendo da multa rescisória, foram lá, pagaram e levaram uma das promessas da equipe corintiana. E por conta disso, o Inter também, né, para não ter problemas jurídicos ali na frente, deixou bem claro para primeiro definir a situação do Guilherme Pellegrin, para depois sim oficializar qualquer oferta e qualquer acordo, tá? Mas é um chapéu que o Inter pode dar numa promessa corintiana. Fechou, gente? Like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante para te estar sempre bem informado sobre o Inter. Deixa aqui nos comentários também sobre a situação do Alan Patrick. O que tu acha? De fato, essa situação do joelho muda um pouco a tua opinião sobre o desempenho do Alan Patrick nesses últimos jogos? Deixa aí teu comentário que na sequência eu já respondo eles. Beijo, tamo junto, até mais, tchau!